E no segundo episódio da nossa série especial sobre Berlim, hoje a gente vai conhecer alguns pontos turísticos muito especiais para a gente entender um pouquinho mais sobre a Segunda Guerra. Aqui atrás de mim tem uma igreja que foi mantida do jeito que ela está depois de ter sido bombardeada. Eles não quiseram reconstruir justamente para as pessoas lembrarem desse momento tão difícil que foi a Segunda Guerra. E é para lá que eu vou agora para mostrar para vocês em maiores detalhes. Vamos lá? Construída entre 1891 e 1895, essa igreja seguia o estilo neo-romano e originalmente ela tinha 5 torres, a maior delas com 113 metros de altura. Durante um ataque aéreo na noite de 23 de novembro de 43, essa construção foi quase totalmente destruída, restando apenas uma parte da torre maior e do salão de entrada. Aqui a gente pode ver o que sobrou dos belos mosaicos que decoravam o interior da igreja. Agora eu vou pegar o metrô para visitar a Topografia do Terror, que fica onde era a sede da Gestapo, para a gente entender um pouquinho mais sobre a Segunda Guerra. Vamos lá? Aqui funcionava a sede da Gestapo, a polícia secreta nazista, mas a estrutura original foi totalmente destruída pelos bombardeios e hoje o lugar abriga a Topografia do Terror, um centro de documentação que conta uma boa parte da história da Segunda Guerra. A visita começa com os arquivos de 1933, o ano em que Adolf Hitler assume o posto de chanceler do governo. Em uma época em que a Alemanha vivia uma grande crise, o líder nazista conseguiu rapidamente o apoio da população com o seu discurso totalitário e nacionalista. Em 1939, a Alemanha invade a Polônia e a Segunda Guerra Mundial começa oficialmente. A partir daí, o mundo se divide em 2 blocos: o eixo, que reunia Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, liderados por França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. O percurso pelo museu passa por todas as fases da guerra, os horrores dos campos de concentração, até a rendição alemã em 1945, quando os aliados vencem esse grande conflito. E para esse segundo episódio, eu resolvi fazer a receita dos Brezel, que é um pãozinho muito tradicional aqui na Alsácia e que eu também comi na Alemanha. Para começar, eu preciso dissolver o fermento de pão dentro de um pouco de leite morno. Antes eu coloco uma colher de sopa de açúcar. Aí depois eu mexo bem para incorporar tudo e deixo descansando por alguns minutinhos. Aqui nessa vasilha eu tenho 250 gramas de farinha, que eu vou colocar um pouco de sal e a manteiga em temperatura ambiente. Depois que tiver tudo misturado, eu adiciono então a mistura de fermento e leite que já tinha ficado descansando. E agora eu incorporo água aos pouquinhos até que forme uma bola. Agora que a gente já conseguiu uniformizar a massa, é preciso sovar. Se você tiver uma batedeira daquelas planetárias com gancho, você pode fazer todo esse processo desde o começo já na batedeira. Eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente faz no muque mesmo. Então eu tenho que sovar bastante, mais ou menos uns 15 minutos, até que ela fique bem macia e mais lisinha. Depois de ter sovado bastante a massa, agora ela precisa descansar por mais ou menos 1h30, até dobrar de volume. Enquanto isso, eu vou contar para vocês a historinha dos Brezel. Existem várias histórias, tem gente que diz que foi criado na Alemanha, tem gente que diz que foi criado na França, mas o mais interessante é que provavelmente ele tenha sido inventado dentro dos monastérios. E ele tem esse formato assim de X, que é para lembrar os braços dos monges que rezavam assim, nesse formato. Inclusive o nome vem do latim braçlum, que quer dizer braça. Agora que a massa já cresceu, a gente divide ela em 4 pedaços iguais e vai abrindo assim como se fosse uma cobrinha mesmo. Aí no Brasil, provavelmente vocês já viram um pãozinho assim, só que a gente chama de pretzel, com P. Eu fui pesquisar qual era o nome certo, se era com B ou com P, e eu descobri que o nome com P é o jeito que eles usam nos Estados Unidos, que é a mesma receita, só que é a versão em inglês, que chegou depois nos Estados Unidos alguns anos mais tarde.
E aí é só montar o formatinho dos bretzel. A gente faz assim 2 voltas, formando uma trancinha e joga para baixo. Depois de formatados, eu deixo eles descansando por mais meia hora para dar uma última crescidinha e daí depois a gente vai para uma etapa que é antes de levar ao forno. A gente precisa levar os bretzels para dar uma pré-cozida dentro da água quente com bicarbonato de sódio. Aqui na panelinha eu tenho água quente, bicarbonato de sódio e sal e aí eu vou colocar os bretzels com bastante delicadeza e vou contar 35 segundos. Depois desse pré-cozimento, eu vou pincelar então cada pãozinho com o ovo batido e salpicar com sal grosso. Aí é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus até que eles fiquem bem douradinhos. Eles têm que ficar bem douradinhos mesmo assim. Espero que vocês tenham gostado demais dessa receita. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!